Olá, povo livre, cheio de Deus. Se crê, verás a glória de Deus. Parte 2. Como é importante ter uma confissão, uma resposta de fé. Como é importante ter compaixão e misericórdia. Então, quando Jesus chegou, ele descobriu que Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, apenas cerca de 2 milhas de distância. A fé não gera conformismo, meus amados e queridos irmãos. Se você se conformar com a situação como ela é, você não está na fé. A fé gera confiança, certeza, convicção e descanso. O comportamento de Maria de permanecer sentada enquanto a Marta logo saiu ao encontro de Jesus demonstra este conformismo de aceitar a situação. Tanto para Marta como Maria, elas pensavam iguais. Se o Senhor estivesse lá, o seu irmão não tinha morrido. Lembro do centurião pedindo ajuda ao Senhor, como ele pensava. Somente uma palavra era suficiente para o seu servo ser curado. Jesus não precisava ir à sua casa. Ele disse, o centurião, mas dizer apenas uma palavra e o meu servo será curado. A sua confissão de fé o agradou. A mulher cananeia tinha uma filha que sofria com o espírito imundo. Ao saber da notícia, a cananeia foi ao encontro de Jesus em busca da cura da sua filha. Jesus lhe disse, deixe que os filhinhos comam primeiro. Não é correto tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu com fé. É verdade, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Jesus respondeu, por causa desta resposta, você pode retornar para casa, porque o demônio já a deixou. A sua confissão, a sua resposta de fé agradou ao Senhor. Sem fé, meus amados, é impossível nós agradar a Deus. Portanto, vá com fé até o trono de Deus e permaneça lá para receber a sua misericórdia e achar graça para a tua ajuda em tempo de necessidade. A confissão demonstra o quanto que o seu coração crê em Deus. Porque com o coração você crê e com a boca você confessa. Agora veja essa resposta de Maria e Marta quando viram Jesus. Mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O centurião e a mulher cananeia foi a Jesus com fé, enquanto Marta e Maria enviou um recado a Jesus, dizendo, Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente. Andar na fé é andar sem os sentidos. A fé não precisa ver e sim crer. E tudo quanto em oração pedides, tenhais fé que já o recebeste. Isso é crer. E assim vos sucederá. Hoje temos muitas Martas e Maria que seguem a Jesus desta mesma maneira de pensar. Se o Senhor estiver aqui, isso não aconteceria. Lembre-se, Jesus está sempre com você. Você precisa entender isso. O saber é diferente de entender. Mesmo que a Marta soubesse que tudo que Jesus pedisse a Deus, ele concederia, não era o suficiente para entender que Jesus era a ressurreição. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. A resposta de Marta mostra que ela não tinha ainda entendido. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Por isso o Senhor Jesus viu que ela não tinha entendido e disse, eu sou, eu mesmo, a ressurreição e a vida. Quem acredita, ou seja, adere, confia em mim, ainda que morra, viverá.
E quem continuar a viver e acreditar, isso quer dizer ter fé e se apegar e confiar nele, nunca, na verdade, morrerá. Você acredita nisso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus precisou falar para Marta antes de fazer o milagre. Assim, ela entenderia que ele era exatamente o que disse, a ressurreição. Como também Jesus levantou os olhos e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Sim, eu sei que você sempre me ouve e ouve, mas Jesus disse isso por causa e para o benefício das pessoas que estavam ao seu redor, para que todos acreditassem que Deus o enviou. A compaixão do Senhor Jesus Cristo é demonstrada quando ele chora. Os judeus disseram: ele o amava. O seu choro não é simplesmente porque Jesus se tornou semelhante a um homem, mas na verdade que ele não pensava unicamente em seus próprios interesses, mas se preocupava também com o sentimento dos outros de perda. Isso é uma verdadeira compaixão. Jesus teve a capacidade de sentir exatamente aquilo que as pessoas estavam sentindo naquele momento. Aproximou seus sentimentos do sentimento deles. Se não houver compaixão e misericórdia, como o Pai pode te usar para milagre? Jesus se aproximou-se do túmulo, era uma caverna, ou seja, um buraco na rocha, e uma pedra estava contra a entrada para fechá-la. A fé que não se manifesta por mediação, ela não funciona. Não basta ter fé se você não crê. Crer é ação. Jesus poderia sim ter tirado a pedra, mas não fez, para que eles crescem e por meio da sua fé tivesse ação. Jesus disse: tirai a pedra. Então eles tiraram a pedra. Gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o homem que estava morto, com as mãos e os pés ligados com faixas e com um lenço amarrado em volta do rosto. Disse-lhe Jesus: livrai-o. Outra ação de fé. Vendo o que Jesus tinha feito, muitos dos judeus que tinham vindo com Maria creram nele. Ou seja, confiaram nele e aderiram a ele. Se você não acreditar e confiar e aderir a ele, como verás a glória de Deus? Seja poderosamente edificado